A graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Hoje meditando lá no livro do profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, capítulo 55, dos versos 8 ao verso 12, que nos diz o seguinte: pois os meus pensamentos não são muito diferentes dos seus. Pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. A minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Como a chuva e a neve caem do céu e não voltam para lá sem regar a terra, fazê-la brotar, produzir e dar semente ao lavrador e pão aos famintos. Assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que determinei. Vocês sairão com alegria e serão levados de volta à sua terra em paz. Montes e colinas cantarão de alegria à sua volta, e todas as árvores do campo baterão palmas enquanto vocês caminham. Essa é a promessa do Senhor, feita pela boca do profeta Isaías, para o povo cativo, o povo que havia se rebelado, o povo que havia sido tirado do Egito, mas que não seguiu os caminhos do Senhor e acabou sendo levado cativo como escravos. E o interessante para a gente ver aqui, para a gente meditar e refletir, principalmente nessa frase, quando o Senhor fala que os pensamentos deles não são os nossos, são muito diferentes dos nossos, os caminhos deles são muito diferentes dos nossos. Com certeza Ele é Deus e nós somos criados, feitura das suas mãos. Por isso a necessidade de nós conhecermos o Senhor, conhecermos a palavra dele, pedir a ele que nos ilumine. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós pedimos ao Espírito Santo que nos capacite, que nos dê essa compreensão da palavra que a gente costuma dizer, palavra revelada, aquela palavra que vai além do intelecto, mas que penetra no mais profundo do nosso ser, nos revelando verdades, as quais nós precisamos para vivermos os nossos dias. Cada um no seu particular, cada um na sua singularidade, porque somos todos seres diferentes. Quantas vezes a gente pensa, nós fazemos planos, nós fazemos escolhas e nós estamos convictos de que aquilo ali é o certo, de que aquilo ali não vai falhar. E quantas vezes falha? E quantas vezes nós nos desapontamos, ou talvez quando as coisas dão certo, mas ainda assim vem aquela frustração, vem aquele sentimento de impotência, de insatisfação, porque é bem verdade que nós que fomos feitos por Deus, que cremos, que entregamos a nossa vida a Ele, só teremos paz, alegria de verdade na medida em que nós mantivermos um relacionamento real com Ele, contínuo, perseverante, disciplinado, buscando dele, buscando essa comunhão com o Espírito de Deus. E a cada vez que nós nos aproximamos dele, que nós buscamos essa comunhão com ele, que nós procuramos louvá-lo, passar tempo com Deus em oração, em louvor, em leitura da palavra, nós digamos que transcendemos essa carne, só essa matéria, esse mundo que nós estamos vendo aqui. E na verdade, o mundo que nós não estamos vendo, que é o mundo espiritual, ele é muito mais real do que esse mundo aqui. Que ao balançar, ao tremor da terra, ele se desfaz. Nós temos visto aí na TV, nas mídias, vários fenômenos que tem acontecido, as ondas invadindo os países, invadindo as costas, e tudo se acaba rapidamente. Mas Deus tem pensamentos mais altos, projetos mais altos para as nossas vidas,
que estão muito mais focados do lado de dentro de nós do que do lado de fora. Quando nós vemos as histórias bíblicas, como essa aqui, do povo escolhido, né? E nós nos tornamos também. Nós somos os gentios, não fomos a nação separada, santa, mas através da morte de Jesus na cruz, nós nos tornamos, na verdade, esse povo, aquele que aceita Jesus, aquele que se declara aceitando Jesus e acredita no sacrifício da cruz. Nós somos filhos de Deus, nós fazemos parte, nós temos herança, nós temos um Pai maravilhoso, que é por nós em todos os momentos, em todos os tempos, com todos os povos. Nós vemos as lutas e nós vemos as vitórias. E para nós não é diferente. Nós temos as nossas lutas, nós temos os nossos desafios diários e é necessário buscarmos nesses desafios conhecer de verdade a vontade de Deus. Quando ele diz que os pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, é claro, é óbvio. Toda a sabedoria, toda essa terra, nós, o nosso corpo, toda a natureza que está à nossa volta, foi formada por Ele, pelo nosso Senhor, aquele que é o dono de toda a ciência, de tudo que existe. Quem conheceu a mente do Senhor? Mas nós temos a mente de Cristo. E o Espírito Santo habita em nós. E Ele segreda nós. Quando nós mantemos um relacionamento com o Senhor contínuo, quando nós realmente buscamos o reino dos céus, em primeiro lugar, nós nos tornamos coparticipantes. Nós podemos interagir, podemos ouvir a voz do Espírito na nossa consciência a nos dizer aquilo que nós realmente precisamos. Na hora das nossas dúvidas, das nossas ansiedades, daquelas coisas que nós não entendemos, dos conflitos, da própria falta de amor que nós vivemos nesse momento, nesse mundo, sabe, em todos os sentidos, a estrutura familiar destruída, pais que não amam os filhos, filhos que não amam os pais e vice-versa, não há respeito, e tantas outras coisas que nós vemos, tanta violência, tanta intolerância, mas nós entendemos biblicamente toda essa história, porque está tudo aqui e tudo está se cumprindo. Então nós não estamos sós, nós temos o Senhor ao nosso lado. Como humanos, como seres frágeis que somos, só poderemos vencer, ser mais fortes, ter esperança, ter alegria, se verdadeiramente crermos e nos apegarmos às verdades bíblicas. Ele diz aqui para o povo, está dizendo para o povo que estava exilado: vocês sairão com alegria e serão levados à sua terra em paz. Vamos trazer para os nossos dias. Nós também, em meio a tudo isso, né? Eles viviam no exílio por desobediência. E nós hoje, que tipo de exílio que nós vivemos? De que nós estamos afastados? De que nós estamos carentes? Devido não vivermos na vontade de Deus, o que nos falta? Paz, sentimentos de angústia, desequilíbrio fisiológico, doenças, tudo isso provém de uma mente sem paz, uma mente em desequilíbrio, uma mente que vive conflitos, uma mente que ainda está imatura. Nós entendemos, sabemos que o caminhar com Deus, o caminhar espiritual, ele é um processo para toda a vida. Cada um está num degrau de uma escada. E depende, esse caminhar, essa comunhão, essa paz, esse equilíbrio, essa harmonia, depende do nosso envolvimento. O grau do nosso envolvimento com Deus. Se nós realmente desejamos ser seres espirituais, como nós seremos seres espirituais se a maioria do nosso tempo nós estamos usando, gastando com as coisas daqui? Se todo o nosso tempo vou dizer assim de uma maneira simples, para celular, para divertimentos, para dormir, para comer muito, para namorar muito, todas as práticas da carne que Deus fez, que Deus permitiu, possam estar em desequilíbrio, em exagero.
Como que vai sobrar tempo para o Espírito? Para o louvor, para a adoração, para a leitura, para a meditação, para o jejum, que é muito importante, que é uma prática que os líderes nós temos falado mais do que nunca, a necessidade do jejum, porque o jejum ele purifica o nosso sangue, ele nos dá uma condição de termos os nossos pensamentos clarificados, abrirmos mão para que haja essa limpeza, para que uma renúncia, um tempo não só com relação a não se alimentar, ou cada um vai fazer do jeito, que vai orar, que vai pedir orientação a Deus, ou até talvez o médico por usar medicamentos, mas Deus vai te honrar. E nesse tempo, você vai retirar tempo para orar, para ler a palavra, para ouvir do Senhor. Geralmente, eu jejuo pelo menos uma vez na semana. E nesse momento do meu jejum, eu pergunto para o Senhor, primeiro, Senhor, aonde é que eu estou falhando e não ouvir a Tua voz? Me purifica, me ajuda, me mostra, me ajuda a caminhar ao Teu lado, caminhar em santidade. E Ele não deixa de se revelar, de se mostrar. E é muito importante. Essas práticas não foram abolidas, elas estão aqui. Jesus fazia. E Ele disse que nós as fizéssemos. Está aqui no Novo Testamento. E mais do que nunca, quando nós estamos nessa prática, nós nos tornamos mais próximos, nos tornamos mais sensíveis ao mover do Espírito, a receber, a ouvir de Deus, a estarmos sensíveis às necessidades daqueles que estão à nossa volta. Somos mais compassivos, tolerantes. Vivemos realmente o maior mandamento que sintetiza todos os demais, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amo a Deus que me criou, amo a mim, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu não me amo, se eu não me respeito, como é que eu vou amar, respeitar e amar o outro? Não existe esse amor. Isso é ilusão. Talvez seja uma codependência, uma coisa, Muitas coisas aí que a ciência, que a psicologia fala, que nós trazemos para as nossas vidas. Então, quando nós jejuamos, quando nós estamos em oração, nós conseguimos chegar lá. E principalmente, peça o presente maravilhoso que Deus deu para nós através de Jesus. Quando partiu, Ele disse, o Consolador virá, aquele que habitará em nós e nos ajudará. E nós edificaremos as nossas vidas orando em mistério. Então nós precisamos sim conhecer a palavra. Precisamos buscar, a fim de que realmente tenhamos vida em abundância, como Jesus nos prometeu. E que a nossa mente seja renovada, para que nós conheçamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque tudo o que nós precisamos, tudo de melhor que Deus tem para nos dar, e que nós temos que dar para Deus, começa aqui, na nossa mente, e vai refletir no nosso corpo, os nossos neurônios, essa máquina linda, maravilhosa, perfeita, feita por Deus. Ela é que comanda as nossas vidas. Assim como o homem pensa, assim ele é. O que é que nós temos pensado? Do que nós temos alimentado as nossas mentes? Temos procurado encharcar as nossas mentes com a palavra de Deus? Temos declarado a vontade de Deus, a palavra de Deus? Buscamos as promessas de Deus para as nossas vidas? A Bíblia está repleta de promessas. O que são as promessas? É aquilo que Deus diz que nós somos, é aquilo que Ele diz que Ele é para nós, é aquilo que Ele tem para nós. As correções também. A Bíblia tem tudo. E nós podemos manipulá-la, podemos lê-la. Ainda somos livres, mas a própria Bíblia fala que haverá tempos difíceis. E eles já estão acontecendo. Então, meu querido irmão, que acessou o canal, eu te agradeço por ter acessado. Eu não te conheço, eu tenho pessoas que me ouvem muito distante, em outros países. Sabe? Uma boa porcentagem daqueles que me ouvem nem daqui são. Interessante isso, né? Eu acho muito interessante.
Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela viaja, ela vai além. Que você seja abençoado. Que você realmente, através da presença do Espírito Santo, essa palavra ela seja personalizada para você. Eu não tenho esse poder, mas o Espírito Santo tem. De falar para você aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você necessita nesse momento para que a sua caminhada com o Senhor seja aprofundada, alargada. E saiba, como ele disse, ele sabe dos pensamentos que ele tem para cada um de nós. Eles são mais altos. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, te proteja, te livre de todo mal, encontre liberdade para poder renovar a sua mente. Se não há vontade em você, peça a Deus essa vontade que Ele também nos diz. É Ele que nos dá o querer e a capacidade de fazer. Em nome de Jesus. Eu sou a pastora Marisa, geralmente eu não falo isso, né? E estou aqui cumprindo aquele propósito, que é levar a palavra. Obrigada. Curta, compartilhe e se não se inscreveu no canal, se inscreva a fim de que a mensagem possa chegar além. Em nome de Jesus. Fique com Deus.